Irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Este é o primeiro de 2 episódios sobre o tema 144 mil. Apocalipse capítulo 7, versículo 2 ao 4 diz assim: E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Todos os estudiosos parecem reconhecer que a selagem da qual se refere o apóstolo João, em sua visão na ilha de Patmos, é um símbolo de proteção. Note que os assinalados do Apocalipse são protegidos, de modo que os ventos destruidores não possam lhes fazer mal algum. No Antigo Oriente era comum que os instrumentos de marcação trouxessem o nome do seu possuidor. Certamente, isso quer dizer que a marca que os assinalados do Apocalipse trazem consigo é o nome de Deus. Até este ponto, os peritos concordam. Porém, quando se tenta identificar os assinalados mencionados no Apocalipse, surgem opiniões muito diversificadas e especulativas. A explicação vem da forma mais antagônica possível e de acordo com o interesse dos seus intérpretes. O Apocalipse foi escrito numa linguagem simbólica e nunca deve ser interpretado de maneira dogmática e literal. Portanto, o melhor a fazer é ficar com a conclusão mais alicerçada. Veja alguma delas. Primeira conclusão: existe uma teoria herética sustentada pelos surrealitas, também conhecidos como testemunhas de Jeová, de que esses 144 mil representam o número de salvos. Tal teoria pode ser facilmente desmentida, pois vemos no mesmo capítulo uma grande multidão de salvos incontáveis. Veja lá, capítulo 7 do Apocalipse, o versículo 9 e 10. Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Aleluia. Segunda conclusão: ao observar que de cada uma das 12 tribos de Israel foram selados 12 mil, outra teoria afirma que os 144 mil são os judeus cristãos salvos no passado, e que não há possibilidade deles viverem em nosso presente, e a grande multidão, que ninguém podia contar, representa os demais cristãos de toda parte do mundo. Essa tese também deve ser repudiada, ao passo que a Bíblia nos apresenta os 144 mil assinalados como virgens. Deus não deixaria de salvar nossos correligionários judeus apenas por serem casados. Ademais, não podemos jogar num passado tão distante uma revelação apocalíptica que nada mais é do que a revelação dos últimos dias. Terceira conclusão: ao reunirmos o parecer de 10 bacharéis exegetas, chegamos a sérias e importantes conclusões. Essas autoridades exegéticas representam o que temos de melhor nos estudos do Apocalipse nos últimos 100 anos. Então, não é uma coisa para você dizer assim: o mensageiro Salomão está tirando o coelho da cachola, está inventando coisa.
de propósito, buscamos o parecer de 10 exegetas, os mais importantes dos últimos 100 anos, tá? Para ver o que eles dizem. São eles, Peters, eu não sei se vou pronunciar os nomes corretos, Moffat, Kindler, J. Smith, Richardson, Charles, Silhouette, Beckwith, Milligan e Hegstenberg. Difícil. Todos eles afirmam que os 144 mil selados são simbólicos e não dividem os remidos judeus dos demais remidos. Pois no Apocalipse não se faz em lugar nenhum distinção entre crentes judeus e cristãos de outras nacionalidades. É uma arbitrariedade limitar as primícias a uma classe específica de cristãos. Aos olhos do apóstolo João, a igreja é uma só. Como já dizia o apóstolo Paulo, lá no livro de Gálatas, no capítulo 3, o versículo 26 ao 29. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Peters afirma que é possível muitos desses assinalados ainda estarem na terra e que representam crentes em meio à tempestade do juízo divino que surge no mundo da qual estão protegidos. A resposta mais consentânea com as ideias dos apocalípticos, segundo Beckwith, é a de que os 144 mil estão distribuídos entre o corpo total da Igreja Universal. Charles diz que em relação aos 144 mil, não se trata de crentes descendentes do Israel local e terreno, e sim do Israel espiritual. A primeira impressão que a visão produz em nós, afirma Milligan, é de que, sem dúvida, os 144 mil são judeus cristãos, e somente eles. Muitas considerações, porém, nos levam a uma conclusão mais ampla, que sob a figura judia estão incluídos todos os seguidores de Cristo de modo geral. Nós cristãos vivemos cercados de simbologia, ao contrário daquilo que para o leigo é o que parece literalmente na prática. A nossa atitude é realçar e espiritualizar substantivos judaicos. Exemplos: a Nova Jerusalém simboliza o quê? A igreja. O pão e o vinho simbolizam o quê? O corpo e o sangue de Cristo. O batismo por imersão nas águas simboliza sepultamento. Nós simbolizamos o povo de Israel. E aí por diante. O Apocalipse, para ser corretamente interpretado, deve ser visto assim, simbolicamente. Inclusive, os 144 mil declarados como primícias do Senhor Jesus, citados em seu contexto. Esses não podem de maneira nenhuma serem vistos como literalmente das 12 tribos de Israel, mas também simbolicamente como são vistos todos os salvos. Amém? Muito obrigado. Fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.